Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TVC para o sul da Bahia. Abraçando aí você de Ilhéus, você de Itabuna, as duas cidades pioneiras na TV por assinatura há 20 anos em todo o norte e nordeste do Brasil e no centro-oeste, hein? Muito obrigado pelo carinho. Nós também abraçamos a você internauta que nos assiste pelo YouTube, canal TVI Oficial. Inscreva-se aí no nosso canal e faça parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Estamos também no nosso stream, hein? tviplay.com.br. Lá também você vai encontrar o Jornal à Tarde inteiramente grátis, onde você pode ficar atualizado aí minuto a minuto o que está acontecendo na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, tá certo? Fique aí atento às notícias, né? Inclusive do Brasil e do mundo. O Jornal à Tarde é o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil. Daqui a pouquinho vai passar aí no rodapé do seu vídeo alguns destaques de hoje e a gente vai comentar também aqui essas notícias, tá bom? Olha, gente, hoje é quinta-feira, dia do quadro Gente de Vitória, com a jornalista Vitória Santana. A gente vai falar de política, a gente vai falar de esportes aqui no programa, né, e as notícias factuais do dia. Nós vamos também aqui falar sobre as notícias de Brasília, né? O que está acontecendo na Câmara dos Deputados e no Senado. Vamos falar até de notícias espaciais, tá bom? Daqui a pouquinho aqui no programa. Olha, estamos aqui ao vivo do Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus, plena Mata Atlântica, ou pelo menos o que sobrou dessa Mata Atlântica de uma biodiversidade maravilhosa, né? Hoje é quinta-feira, dia 12 de setembro, e está se aproximando aí das eleições municipais e a TVI vai realizar um debate na próxima semana, hein? Já mandamos convite aí para os candidatos, a maioria já respondeu, já se comprometeu aí a participar. E segunda-feira é o dia 16, o dia do debate aqui à noite, tá bom? A gente vai detalhar mais amanhã para você sobre esse debate, ok? Você pode participar aqui da nossa programação interagindo pelo nosso WhatsApp. Anote aí o número, mande mensagem de texto ou de vídeo, grave sempre na horizontal. Diga aí como é que está o sinal da TVI na sua casa, se você está gostando, o que é que você gostaria de ver na nossa programação. Diga de onde você assiste a TVI, tá bom? Então a gente fica muito feliz com a sua comunicação e a sua participação. Anote aí o nosso WhatsApp, mande seu vídeo que a gente vai publicar aqui, tá bom? E você inclusive pode mandar aí sugestões de perguntas para os candidatos no próximo debate. Será o primeiro debate, né, nas eleições municipais aqui da cidade de Itabuna, tá bom? Então a TVI mais uma vez sai na frente e você pode interagir e participar de forma direta e indireta desse debate e de toda a nossa programação. Olha, nesse momento aqui nos nossos estúdios, os termômetros estão marcando 26 graus. Não há previsão de chuva para o decorrer do período, mas pode haver sim uma precipitação de algumas nuvens em locais isolados. Já choveu ontem à noite, já choveu hoje pela manhã. Segundo o Serviço de Meteorologia, choveu cerca de 2 centímetros nas últimas 24 horas. O tempo está nesse momento com muitas nuvens no céu, o sol, né, está parcialmente encoberto, mas a chance de chuva é pequena, isoladamente em algumas áreas da cidade, como eu falei. A nossa umidade relativa do ar é muito boa, nesse momento está acima dos 70%. Ilhéus com 26 graus nesse momento, a mínima foi de 21, a máxima chegará a 28 graus a partir das 11h30 da manhã. Também tempo parcialmente nublado, a nublado, mas sem previsão de chuvas fortes. Aí tem 15% de chance de haver precipitações em locais isolados também. Itabuna teve a mínima de 20 e a máxima não passará dos 28 graus a partir das 11h30 da manhã. Então essa é a condição do tempo aqui para Itabuna e Ilhéus, segundo o Clima Tempo. Pessoal, a gente vai desfilar aqui algumas informações para vocês, né, do que está acontecendo aqui na Bahia, o que está acontecendo no Brasil, né, e também no mundo nessas últimas 24 horas. Olha, o cantor Gustavo Lima está querendo se aventurar na política, viu, gente? Gustavo Lima, né, esse ano se envolveu aí em questões polêmicas, né? A primeira foi o seu avião ser apreendido pela polícia depois daquela batida contra a influência digital, né, a Deolane. E agora o Gustavo Lima está anunciando aí uma possível participação na política brasileira. Ele foi sondado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, né, para o Senado nas eleições de 2026.
Segundo a coluna de Paulo Capelli, do Metrópolis, o objetivo do gestor, né, o Ronaldo Caiado, é usar a estrela do sertanejo para se aproximar ainda mais do segmento bolsonarista. A ideia é de que o artista faça dobradinha com Gracinha Caiado, mulher do governador, que também será candidata ao Senado, né? Como esse ano os estados, aliás, esse ano não, nas próximas eleições para o Senado, né? Os estados vão poder lançar 2 candidatos. Então sairia aí a mulher do Ronaldo Caiado, que é o atual governador de Goiás, e o cantor Gustavo Lima, que desfruta de uma popularidade gigantesca, né? Não é difícil imaginar que ele seria, se não o mais votado senador do Brasil, um dos mais votados, né? Uma grande sacada aí do Ronaldo Caiado. Agora precisa ver se o cantor vai realmente entrar nessa, né? Porque até agora a vida dele está tranquila. Apesar dessas últimas notícias aí, da apreensão do seu avião com a Deolane, né? Mas a vida dele está tranquila e sem muitos aborrecimentos. Mas quando você entra na política, a coisa fica diferente, né? Aí complica mais. Olha, uma notícia que está aqui no Jornal à Tarde de hoje: após a morte de 3 mulheres que viajavam no interior da Bahia para exames médicos na nossa capital, em Salvador, um acidente grave, né, que aconteceu entre uma van e uma carreta ontem, o Conselho Estadual de Saúde da Bahia, o SESBA, anunciou que vai solicitar uma fiscalização do serviço de tratamento fora de domicílio. Eu comentei isso aqui algumas semanas passadas, que tem ocorrido muitos acidentes nas estradas envolvendo ambulâncias, vans e ônibus ou micro-ônibus que transportam pessoas de cidades menores para centros maiores. Locais onde não tem um hospital de alta complexidade, essas pessoas tendem a se deslocar através dessas vans, ônibus e micro-ônibus cedidos pelas prefeituras. O que ocorre? Na maioria dos casos, os motoristas colocados por essas prefeituras não estão preparados, estão despreparados, né? Ou estão cansados, trabalhando muito, e aí ocorrem muitos acidentes. Aqui na nossa região já tivemos alguns acidentes graves, na BR-101, entre o trecho aqui de Bicaraí, Floresta Azul, Buerarema e Itabuna, né? Essas cidades mais próximas, Quaraci, Almadina, Itajuípe. E agora, recentemente, vários acidentes gravíssimos ali próximo à região de Salvador, ou na região do Sertão, ligando a Salvador na 324. Então, a Bahia precisa realmente tomar uma providência, né? Ou o governo do estado age com mais rigor na questão da fiscalização dessas vans, desses ônibus, junto às prefeituras, checar a qualidade desses motoristas contratados, ou então esses acidentes poderão continuar acontecendo. Então, uma medida aqui interessante do governo do estado foi através né, da associação aí, que aliás é um órgão do estado, né, o Conselho Estadual de Saúde da Bahia, o SESBA, em fiscalizar e propor uma revisão das políticas públicas para garantir seguro de vida para pacientes em transportes. A van que partiu de Mutuípe com 12 passageiros levava os pacientes para um tratamento em Salvador. As vítimas fatais foram identificadas como Lidinice de Melo e as irmãs Maria dos Santos Souza Bastos e Marinalva dos Santos Bastos. Essas pessoas estavam doentes, iam procurar a melhora de vida, uma saúde melhor e acabaram morrendo. Então, o que tem que acontecer não como diz aqui o conselho, né? É garantir um seguro de vida. Os familiares não querem seguro de vida, não querem receber o dinheiro, eles querem seus familiares vivos. Então, o que o governo do estado, o que esse conselho tem que fazer, é reunir com essas prefeituras, é checar a habilitação desses motoristas, a carga horária de trabalho deles, né? Uma viagem longa para Salvador tem que ter 2 motoristas, tem que haver um revezamento na estrada para evitar esse tipo de acontecimento. Então, é melhor prevenir do que remediar. Eu tenho certeza que os familiares não querem receber aí uma indenização por seguro de um parente seu que foi morto num acidente quando procurava saúde, né? Eles querem o seu familiar vivo. Então, acho que a medida aí está equivocada, né? Eu acho que tem que reunir aí com todas as prefeituras do estado, né, do interior do estado, principalmente dessas pequenas cidades, onde se deslocam mais pacientes aí todos os dias para as capitais,
a capital, né, para Salvador, e para cidades aqui maiores, como Itabuna, Ilhéus, né, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Teixeira de Freitas. Então, as cidades menores vão para esses centros maiores, através dessas vans, dessas ambulâncias. Então, como anda a saúde desses motoristas? Saúde mental, principalmente. Como anda também a mecânica desses carros? Será que a prefeitura ou as prefeituras fiscalizam isso? Esses carros têm manutenção periódica, né? Que muitos acidentes desses podem ser causados por uma péssima manutenção do carro. Quebram uma peça, soltam uma peça, ou furam um pneu, ou estouram um pneu careca. Então, acho que é isso que tem que ser fiscalizado. Aí tinha que entrar a Gerba, no meu entendimento, né? Tinha que entrar a Gerba para fiscalizar todos esses carros nas prefeituras do interior, ou nas estradas mesmo, né? A própria polícia rodoviária, parar esses carros, ver as condições mecânicas dele, dos motoristas, né? E junto à Secretaria aí de Saúde do Estado, fiscalizar também a saúde desses motoristas, saúde mental, saúde física, se eles usam algum tipo de droga, algum entorpecente, né? Se estão em dia com suas obrigações, porque tem muito acidente acontecendo. Só esse ano aqui, não dá nem para ver a estatística aqui agora, mas são inúmeros acidentes. Nos últimos meses aqui, a gente pode dizer que foram mais de 10 acidentes nas rodovias baianas, envolvendo aí carros que transportam pessoas para fazer exames ou tratamentos em Salvador, principalmente, mas também em outras cidades maiores aqui da Bahia. Então, a gente precisa realmente ir a fundo nessa questão, não podemos deixar isso passar em branco. São vidas sendo perdidas. Recentemente, o mês passado, né, tivemos um micro-ônibus capotando ali no final de agosto, ali perto de Salvador. Muitas pessoas morreram. Então, agora ontem, né, mais esse acidente grave. Semana passada tivemos mais um acidente grave ali na 324. Então, a gente não pode ficar concordando com isso como se fosse uma normalidade. Isso não é normal. Ou esses motoristas não estão bem da cabeça, estão correndo demais, estão fazendo ultrapassagens erradas, né, estão desabilitados para dirigir por algum motivo. Desabilitados, quando eu digo, não é a falta da carteira de habilitação, mas a habilidade mental, né? Para dirigir, conduzir pessoas para Salvador. Então, a gente tem que observar isso, chamar a atenção das autoridades. A imprensa tem que cobrar isso, não é uma coisa normal. A gente não pode ver toda semana morrer pessoas que estão procurando uma melhora na saúde, sendo transportadas de qualquer jeito para os centros maiores, né? Dos centros menores para os maiores. Então, precisa-se uma fiscalização urgente. O governo do estado precisa reunir aí Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, a secretar... Perdão, as secretarias de trânsito de todos esses municípios, se é que tem, né, para fiscalizarem, pedir um laudo de todos os motoristas que prestam esse serviço para as prefeituras, como é que estão a cabeça deles, como é que estão fisicamente, né, se também estão doentes mentalmente, porque nós estamos vivendo um tempo louco, um tempo onde a depressão está matando muita gente está indo até o suicídio. Então tem pessoas que às vezes estão trabalhando, exercendo ali funções de alto risco, né, conduzindo pessoas, vidas humanas e não estão bem da cabeça. Então tudo isso é para ser averiguado, é para ser apurado e aí nada mais interessante do que se juntar aí, né, fazer um consórcio entre Polícia Rodoviária Estadual e Federal, que fiscalizam as estradas, as prefeituras municipais, se tiverem secretaria de trânsito, né, para se averiguar junto a esses motoristas suas questões de habilidades, né, motoras, físicas e psicológicas, e as prefeituras comprovarem que esses elementos que elas contrataram estão realmente aptos para trabalhar. Segundo, ver também as condições mecânicas desses carros. Estão em dia com as suas manutenções? São carros bons? São carros velhos? Porque a população não pode pagar um preço de uma má administração. Então fica aí, né, uma dica para que isso aconteça o mais rápido possível, para que a gente não veja se repetindo aqui na Bahia esses acontecimentos de acidentes trágicos envolvendo aí pessoas que estão tentando sobreviver a uma doença, né, a um mal ali e acabam perdendo a vida dessa forma trágica.
Gente, não é fácil não. Olha, tem uma outra notícia aqui em Vitória da Conquista, né? Eu queria até saber se o Gustavo vai participar hoje. Aí eu ia deixar essa notícia para ele comentar. Mas eu já vou dar uma dica aqui, rapidamente. Um caminhão foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, na 116, né? Ligação aí com a BA aqui na Bahia, carregando aí vários equipamentos eletrônicos. Esses equipamentos estavam sem nota fiscal, né? E tinha danos no para-brisa do carro. Inclusive, a Polícia Rodoviária parou esse caminhão justamente porque ele estava com o para-brisa trincado. E aí, quando a polícia foi ver, ele carregava uma quantidade muito grande de aparelhos celulares da marca Apple, né? E outros aparelhos também dessa mesma marca. E todos sem notas fiscais. Aí essa carga foi apreendida, né? Uma carga valiosa, com muitos aparelhos, né? E está agora à disposição da Receita Federal. A Polícia Rodoviária de Conquista trabalha muito, né? A gente vê muita apreensão aqui de mercadorias, de drogas. É isso aí. Muito trabalho para a Polícia Rodoviária. Olha, gente, em Salvador, uma mulher foi presa com a mala cheia de drogas, cheia de cocaína, né? Isso tem acontecido muito, o tráfico de drogas tem aumentado muito, não só em Salvador, né? Mas aqui na Bahia como um todo. Uma mulher trans, identificada como Índia Mel, foi presa com uma mala cheia de drogas na noite desta quarta-feira, ontem, no Alto da Sereia, no bairro do Rio Vermelho, em nossa capital, Salvador. De acordo com a Polícia Militar, agentes realizavam ações de policiamento preventivo naquela região quando abordaram a mulher durante as buscas. Foram encontradas no interior da mala 710 gramas de pasta base de cocaína, 110 gramas de cracks e tablets de maconha, 3 balanças de precisão e um caderno de anotações onde constavam ali nomes de usuários que compravam na mão dessa traficante, né? E também o que ela devia para o chefe do tráfico. Então tá aí, mais uma apreensão de drogas registrada em Salvador, na nossa capital. Olha, eu falei aqui no início do programa, né, sobre o nosso debate. Eu quero lembrar mais uma vez, segunda-feira, dia 16, às 21 horas, nós estaremos realizando o primeiro debate para a Prefeitura Municipal de Itabuna, com os 5 candidatos à eleição para este ano. Ontem, inclusive, tivemos a notícia, né, de que a candidatura da Cleonice Monteiro teria sido embargada pelo TRE, mas ela recorreu. Está recorrendo e mantém a sua candidatura. E até então temos 5 candidatos e esses 5 candidatos foram convidados, né, para participarem desse debate. Já temos 4 concordâncias, né, 4 assinaturas, falta apenas um candidato, né, colocar seu comparecimento e assim faremos o debate na segunda-feira, tá bom? Então vá avisando aí a seus amigos, parentes, vizinhos, para segunda-feira à noite, todo mundo ligado aqui na TVI, seja pela TV Cabo, pelo YouTube, ou pelo Facebook, nós estaremos transmitindo aí o primeiro debate para as eleições de Itabuna. Você vai poder, né, entender melhor qual a proposta do seu candidato, porque nos programas eleitorais eles estão, às vezes tem alguns que têm pouco tempo, outros têm tempo demais, mas não estão sabendo se expressar. Então a gente vai poder saber aqui o que cada um quer fazer pela nossa cidade, né, caso seja eleito a partir de janeiro do ano que vem, tá bom? Então, todo mundo ligado na segunda-feira aqui na TVI, no debate das eleições 2024, eleições municipais. Gente, tem uma outra notícia aqui também que eu achei interessante aqui, vou passar para vocês, né, que é sobre o nosso Senado. Esta semana, né, tivemos início aí, logo na segunda-feira, dos trabalhos no Senado Federal, com a entrega ao presidente Rodrigo Pacheco do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Esse pedido de impeachment conta com a assinatura de 35 senadores e também de 150 deputados federais. Ainda 1 milhão de assinaturas dos populares, né? Pessoas da nossa sociedade que querem ver Alexandre de Moraes fora do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso porque o ministro tem tomado decisões absurdas, inconstitucionais, né? E dirige um inquérito interminável aí há mais de 4 anos.
E ele sozinho é o delegado, ele é o promotor, ele é o acusador, ele é a vítima, ele é tudo. E ele condena ao bel prazer, né, aquelas pessoas que participaram daquela balbúrdia, né, aquele, eu diria, arruaça, né, eu não diria golpe, porque golpe é outra coisa, eu não sou ignorante, né. Golpe só pode ser dado quando você tem ao seu lado o exército para tomar conta do país. Não foi isso que houve. O que houve foi um protesto de algumas pessoas revoltadas com a eleição do atual presidente Lula. E essas pessoas, né, muito apaixonadas aí pelo Bolsonaro, entraram lá no Congresso Nacional, entraram no Palácio do Planalto, entraram aí na Suprema Corte e destruíram. Essas pessoas cometeram crimes, né? Elas são vândalos, são criminosos. Agora, dizer que é golpista, isso é ignorância. Como jornalista que eu sou, formado, graças a Deus, eu não posso falar uma bobagem dessa. Golpe é outra coisa, né? Então, eu não vou ficar repetindo isso aqui como um papagaio. Não foi golpe, foi apenas atos de vandalismo, o que já houve no passado, quando o pessoal do Sem Terra quebrou o Congresso Nacional, e não houve esse alarde todo chamando essas pessoas de golpistas, né? Então, não posso cometer esse erro aqui. Agora, que houve crime, houve. Será que é para pena de 18 anos? Não sei. Alguns juristas acham que não. Que já tivemos pessoas cometendo crimes muito mais graves no Brasil e não pegaram esse tempo todo de cadeia. Alguns nem sequer foram para a cadeia, né? Então, a gente também não pode querer julgar essas pessoas e achar que elas têm que morrer, apodrecer na cadeia. Eu acho que é exagero. Então, isso revoltou muita gente da direita e esses deputados e senadores não concordam com essas atitudes do Alexandre de Moraes e que também culmina com o ato de censurar pessoas, né, que falaram coisas que ele não gostou e baniram essas pessoas das redes sociais, proibindo que essas pessoas continuassem ganhando seu dinheiro, como blogueiros, alguns membros da imprensa que tinham blogs aí na internet foram banidos. Pessoas que chegaram até a se exilar nos Estados Unidos com medo de serem presas aqui no Brasil. Então, atitudes como essa do Alexandre de Moraes, que eu diria que se aproxima muito, né, de ditadores como o próprio pertinho da gente aqui, o Maduro, na Venezuela, né, que costuma fazer isso, de fazer com que pessoas saiam do país para ser exiladas em outro país, para trabalhar em outros países, né? O Alexandre de Moraes está tentando fazer no Brasil. É uma posição que a gente espera de um presidente ditador, né? Não de um membro de uma Suprema Corte que é empregado do povo. Ele não pode agir dessa forma e de modo isolado como ele vem agindo, né? Obrigando aí redes sociais a descumprir até mesmo nossa Constituição Federal, né? Fazendo esses atos. O que deveria ser feito então? Barbosa, você está defendendo as pessoas que falam sobre democracia, que atacam a democracia ou que têm discursos raivosos? Não, eu não estou defendendo eles. Eu só entendo que democracia não é isso, não é você banir essas pessoas. Democracia é você ouvir essas pessoas, saber ouvir, né? E se você não gostar, se ela te ofender de alguma forma ou se ela ofender a nossa Constituição, entra-se com um processo contra essa pessoa e ela vai ser julgada. Julgada por uma primeira instância, é o que a gente chama, né, de devido processo legal. Essa pessoa tem que ser dada um processo contra ela, ela vai ser julgada na primeira instância, ela vai ter direito a contratar um advogado, como qualquer outra pessoa que comete crime, né? Se ela for condenada, ela pode recorrer à segunda instância, terá direito de recorrer. Caso ela seja condenada na segunda instância, ela ainda terá direito a recorrer até o STJ e até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Esse é o devido processo legal. Não você pegar uma pessoa dessa e banir das redes sociais e obrigar ela a morar em outro país. Isso é um ato de ditadura e a gente não concorda também com esse ato. Então, eu acho que o Brasil não merece isso. A gente é um país jovem, de 500 e poucos anos, né? Mas a gente tem que brigar por uma democracia melhor. A gente não pode ter uma democracia relativa. Não, democracia ou ela é total ou não existe. E no Brasil ela não existe. E se existe é de forma relativa. Afinal de contas, a gente é obrigado a votar, né?
Então, isso não é democracia. Quando você é obrigado a fazer alguma coisa, isso não é democracia, né? E bane-se pessoas daqui porque têm opiniões contrárias à nossa. Não. Se a pessoa não gosta de mim, ela tem direito agora, por exemplo, de mudar o canal, de assistir outro canal e não me assistir. É o direito dela. Mas também ela não pode querer me banir da televisão porque ela não gosta de mim. Não, isso não é democracia, né? Então é simples entender esse processo. E o Alexandre de Moraes realmente tem exagerado, não tem colaborado aí, né, com a nossa democracia e com a nossa Constituição, já que ele foi colocado lá pelo Michel Temer para honrar a nossa democracia. Inclusive, ele foi taxado de golpista também quando ele foi nomeado, né, pelo o Senado, foi sabatinado pelo Senado, me lembro. Os senadores do PT naquela oportunidade, né, e deputados do PT chamavam Alexandre de Moraes de golpista porque ele estava aliado a Michel Temer e Michel Temer teria dado um golpe em Dilma Rousseff. Então, quem tem memória lembra, né? Então, hoje, esses petistas defendem Alexandre de Moraes porque perseguem pessoas da direita. Mas eles esquecem que, quando Alexandre de Moraes foi colocado lá, era perseguido por eles próprios, porque chamavam Alexandre de Moraes de golpista. Então, acho assim, a medida tem que ser igual para ambas as partes. Não pode ser uma medida para mim e outra para você. O que eu não quero para mim, eu não quero para você, né? Então, a gente tem que pesar aí direitinho na balança e ver que hoje o Alexandre de Moraes é um mal para o Brasil. Não é só para o povo da direita, não. Quando ele não cumpre a nossa Constituição ao pé da letra, ele está sendo mal para todos os brasileiros. E o que ele está fazendo hoje com a direita, amanhã ele pode fazer com a esquerda. Então, é bom a gente ficar aí de orelha ligada, de orelha em pé, né? E por isso os senadores pediram aí o impeachment. O Rodrigo Pacheco disse que vai analisar. Mas muitos senadores hoje, né, inclusive o Espírito de Amin falou ontem, ele está descrente dessa análise, né, do Rodrigo Pacheco, porque ele conhece os fatos. Se ele quisesse tomar uma posição, ele tomaria imediatamente. Mas os senadores estão decididos e baseados no regimento da casa, eles dizem que, com a aquiescência ou não do Rodrigo Pacheco, eles vão levar adiante esse pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que tem um endosso aí de mais de 1 milhão de assinaturas, 150 deputados e 35, né? Aliás, ontem já fechou 36 senadores. 36 senadores apoiam aí esse pedido. Então, um bom número para um Senado que tem 81 senadores. Nós já temos aí, né, praticamente aí mais de um terço a favor. E da Câmara dos Deputados também um terço praticamente, né, de deputados aí querendo o impeachment desse ministro do Supremo Tribunal Federal. E só o Senado pode fazer esse impeachment, né, gente? Porque o Senado, segundo a Constituição Federal, é quem sabatina, né? É quem coloca lá o ministro e é quem tira também o ministro, né, do Supremo Tribunal Federal. Bom, gente, olha, daqui a pouquinho tem a Vitória Santana aqui, né, com o quadro Gente de Vitória aqui no programa. Deixa eu ver se tem outro destaque aqui no Jornal à Tarde, né? Olha, gente, o Instituto Federal da Bahia, né? Instituto Federal da Bahia abre mais de 5 mil vagas para cursos técnicos. Está aqui no Jornal à Tarde, hein? O Instituto Federal anunciou ontem os editais para o processo seletivo de 2025, oferecendo 5.375 vagas em cursos técnicos. São 3.295 vagas para cursos integrados, voltados para quem concluiu o ensino fundamental, e 2.080 para cursos subsequentes. Então tá aí, viu? Uma boa oportunidade. As inscrições ocorrerão do dia 17 agora, de setembro, terça-feira, a 4 de outubro, exclusivamente online, hein? A taxa para esse concurso é de R$ 60 para os cursos integrados, podendo ser isenta para quem atender os pré-requisitos do edital, tá bom? Então, você que é pai, quer botar seu filho no Instituto Federal, fica atento aí para as inscrições que começam na próxima terça-feira, né, dia 17. A prova será realizada dia 1º de dezembro de 2024, cobrando questões objetivas nas áreas de linguagens, matemática, ciências humanas e ciência da natureza. O edital contém informações detalhadas sobre a documentação necessária
a atribuição de vagas e cursos oferecidos nos 22 campos do Instituto Federal aqui na Bahia. Inclusive, nós temos o Instituto Federal também ligado às questões ambientais, como diz aqui, né? Que é lá em Uruçuca, antiga IMARC, né? Que é o Instituto Federal da Bahia. E nós temos o Instituto Federal aqui em Ilhéus também, que deve oferecer vagas também nas outras áreas. Olha, gente, eu queria falar também aqui, né, sobre o esporte, né? Hoje nós temos aí um jogo decisivo para duas equipes, né? Aliás, 4 equipes, perdão. Flamengo e Bahia e Atlético Mineiro e São Paulo. Ontem nós tivemos 2 jogos. Nós tivemos a vitória do Atlético Paranaense sobre o Vasco, né? O Vasco teve um jogador expulso, mas acabou fazendo um gol ainda, mesmo com o jogador expulso, diminuindo o resultado e igualando na contagem geral. Então, somando aí os 2 resultados, né, dos 2 jogos, o Vasco e Atlético Paranaense empataram em 2-2. Aí a decisão foi para os pênaltis e nos pênaltis o Vasco levou a melhor, graças ao goleiro, rapaz. Esse Jardim pega tudo, hein? O cara pega tudo. Contra o Vitória, né, pelo Campeonato Brasileiro, ele pegou tudo. E ontem contra o Atlético Paranaense não foi diferente. No tempo normal ele defendeu oportunidades de gol claríssimo para o Atlético Paranaense e na disputa pelos pênaltis ele conseguiu diminuir aí a vantagem do Atlético Paranaense defendendo um pênalti e o Vasco converteu o último e assim venceu por 4-3. Aliás, 5-4, não foi? E o Vasco se classificou aí para pegar o vencedor de Atlético Mineiro ou São Paulo, que se enfrentam hoje à noite em Minas Gerais. Primeiro jogo, o Atlético venceu lá no Morumbi como visitante, né? Agora vamos ver o resultado de hoje, será no Estádio do Galo, em Minas Gerais. O outro jogo, o Flamengo venceu o Bahia também como visitante na Fonte Nova, semana passada. Venceu por placar mínimo de 1-0. Não se ouve bem o Flamengo. É verdade que o Bahia dominou o jogo no meio de campo, mas faltou competência no ataque para marcar e aproveitar as poucas oportunidades que teve. Mas hoje o jogo fica pior ainda para o Bahia, porque o jogo é diante de uma plateia aí de mais de 60 mil torcedores no Maracanã. Esse torcedor com certeza vai empurrar o Flamengo. O Flamengo joga hoje com mais time do que jogou em Salvador, né? Está mais completo. Alguns jogadores estão voltando de contusões, né? Outros não jogam, mas o Flamengo tem ali grandes jogadores, inclusive jogadores foram recém-contratados que já estão aptos a enfrentar o Bahia hoje. Então o Rogério Ceni vai ter uma dor de cabeça aí, viu? Vai pegar um Flamengo muito mais revitalizado, revigorado e vai ter que ter uma boa estratégia, não só para segurar o ataque do Flamengo, mas para atacar o Flamengo no Maracanã. Bahia tem treinado esses dias todos, né? Teve a data FIFA. O Bahia ficou ausente aí 2 jogadores, né? Tiveram ausente dos treinos do Bahia, que é o lateral, né? Colombiano e também outro jogador que foi servir a sua seleção na Bolívia, né? Mas fora esses 2 jogadores que estiveram ausentes aí jogando a Copa eliminatórias da Copa do Mundo, né? O Bahia joga completo. Eles já voltaram, já participam de treinamentos hoje. Aliás, ontem participaram, né, desse treinamento aí, já seguiram para o Rio de Janeiro, onde hoje à noite enfrenta o Flamengo. Vai ser uma parada difícil, mas tem gente que acha que não vai ser difícil só para o Bahia. Vai ser um pouco difícil para o Flamengo. Por quê? Porque o Bahia consegue envolver ali o meio de campo, né, do Flamengo. Agora, o Bahia não consegue atacar. Se o Bahia resolver esse problema aí, né, essa pendenga que não consegue atacar, que não consegue chutar em gol, aí pode ser que as coisas melhorem para o tricolor na noite de hoje. Por falar em futebol, né, gente? Olha, mais uma contratação importante para o futebol brasileiro foi feita pelo Corinthians. O Corinthians contratou 2 bons jogadores, aí um deles com fama internacional, é o jogador holandês, né, que joga na seleção da Holanda, que é o Memphis Depay. Ele chegou de helicóptero ontem ao centro de treinamento do Corinthians, né, André Gava, e depois seguiu também para o estádio Itaquera, onde foi apresentado aí, 30 minutos antes do jogo, a torcida corintiana, que está festejando, até porque ontem foi um dia de festa para o corintiano, né?
depois de passar um sufoco no primeiro tempo, empatando ali em 1-1 com o time do Juventude, que venceu a primeira, o Corinthians no segundo tempo conseguiu jogar melhor que o Juventude, né? E conseguiu aí fazer 3-1, resultado final. O Corinthians está classificado e vai enfrentar o vencedor do jogo de hoje entre Flamengo e Bahia, né? Então, o Corinthians realmente ontem surpreendeu, porque eu, por exemplo, assisti no primeiro tempo, não estava gostando do Corinthians, porque estava com muita fragilidade no ataque. E logo depois de marcar um gol, deixou o Juventude chegar por 2 vezes no ataque e marcar por 2 vezes. O Juventude marcou 2 vezes. O primeiro, o juiz anulou o gol a pedido do VAR na pressão da torcida do Corinthians, né? Alegando que o jogador teria cometido uma falta no goleiro, que já tinha um domínio da bola. E fez um gol de frango no goleiro do Corinthians, inclusive. Mas aí conseguiu anular. Aí logo 1 ou 2 minutos depois, o Juventude foi cobrar um escanteio, o goleiro falhou, né? Houve realmente um choque entre o atacante e o goleiro, mas nesse ato do choque, o goleiro já tinha saltado a bola. Então, o ato da falta, da possível falta, não houve, porque não foi esse o fato determinante para o gol. O fato determinante foi o goleiro do Corinthians falhar e soltar a bola. Antes desse confronto aí, né, desse choque entre os dois, esse mesmo jogador também possivelmente teria feito uma falta no defensor do Corinthians. Aí o árbitro disse que não ia olhar o VAR, mas depois de muita insistência ele foi olhar e o jogo ficou parado aí nessas duas situações por mais de 15 minutos, quase 15 minutos, né? 13 minutos e pouco. Aí o VAR acabou dizendo que não ia, o juiz, aliás, né, não concordando com o VAR, e não anulou esse gol do Juventude. Mas aí no segundo tempo o Corinthians sobrou e conseguiu marcar mais 2 gols e está classificado, né? O Corinthians é uma grande equipe e realmente, com todo respeito ao Juventude, né? Mas o Corinthians merece estar nas semifinais da Copa do Brasil, porque é uma equipe, né, grande do futebol brasileiro. Olha, gente, o ex-rodoviário, né, em Salvador, perdeu o juízo, né? Ele tinha sido demitido da empresa em Salvador, aí ontem ele resolveu ir na garagem, roubou um ônibus da empresa e saiu disparado pelas avenidas de Salvador, acabando por atingir 3 carros no trânsito, né? Graças a Deus não houve vítima fatal, mas é uma situação delicada, né, gente? Poderia ter havido aí um acidente mais grave, né? Então, essa situação aconteceu em Salvador. Nós temos muito caso ultimamente também, eu estou vendo aqui no Jornal à Tarde, mais um deles, né? Houve um aqui em Itabuna e ontem um em Salvador. Policiais salvando a vida de crianças, né, de bebezinhos que engasgam se alimentando, inclusive com leite materno. Aqui em Itabuna foi esse caso. E lá em Salvador também não foi diferente, os policiais acabaram tendo que salvar uma criança no meio da rua que estava engasgada. Eu acho, é uma opinião minha, viu? Você que é recém-casado, né, que tem filhos, vocês têm que se preparar melhor com relação a isso, se informar como fazer, qual é o que você tem que fazer primeiro para evitar que sua criança venha engasgar, né? Então, o que é que tem que fazer na hora de amamentar, na hora de dar um leitinho, um mingauzinho, né? Então, melhor prevenir do que remediar. E caso aconteça um engasgo, também tem que estar preparado, ter calma nessa hora, né? Para salvar a vida do seu filho. Porque nem todo momento você vai encontrar um policial por perto, à disposição, né, um bombeiro, para te ajudar. Então tem que ter muito cuidado, né, com essa situação toda, né, e poder salvar aí a vida de uma criança, né, nessa questão aí. Olha, gente, a BR-324, ela foi privatizada há mais de 10 anos, né, pela Via Bahia. A gente esperava que a essa altura a Via Bahia tivesse feito o que prometeu. O que foi que ela prometeu? No ato da licitação e no ato do contrato com o governo da Bahia, a empresa privatizante se comprometeu, primeiro, a cobrar, né? Porque particular já viu, ela entra para ganhar dinheiro, tudo bem. Então, manda-se botar logo um pedágio ali, começa a cobrar, e toda alma vivente que passa debaixo daquela cancela. Então, cobrou muito dinheiro nesses 10 anos, mas prometeu melhorar a situação das vias.
Lá atrás, a 324, ela tinha 2 pistas para vir no sentido interior e 2 pistas sentido interior capital. Mudou alguma coisa? Não. Continua tendo essas mesmas 2 pistas para interior e 2 pistas para a capital. Então, o que é que essa empresa teria que ter feito? Alargado essa pista, no mínimo duplicando. No mínimo, 4 pistas no sentido de interior e 4 pistas no sentido da capital. Mas nada foi feito na 324. Nada, absolutamente nada. A única coisa que essa empresa faz é cobrar pedágio. Isso ela sabe fazer muito bem. É uma insatisfação geral na Via Bahia, não só na 324, mas a 116. Recentemente nós tivemos um programa aqui onde abordamos isso com o pessoal de Vitória da Conquista. Eles realizaram, inclusive, audiências públicas lá na cidade, porque muitas mortes acontecem ali ao entorno da cidade de Vitória da Conquista, nas margens, né, da BR-116, que não é duplicada. Foi prometida também essa duplicação, mas não aconteceu até agora. Sequer o viaduto foi feito, né, que liga ali, o entrocamento, né, entre a 415, que sai daqui de Ilhéus, segue e vai até Goiás, e ali tem um trevo da morte, como teve aqui em Itabuna, mas aqui tem um viaduto, mas lá não foi feito esse viaduto, né? E muita gente tem morrido ali. Então as pessoas, não só ali, né? Em outras áreas também, porque essa BR-116, que é a Rio Bahia, ela corta o centro de Vitória da Conquista. Hoje ali já é centro, né? Existem shopping center por ali, muitas residências, então a BR-116, ela corta a Vitória da Conquista quase ao meio. E a gente não vê a Via Bahia se manifestar no sentido de melhorar aquilo ali. E Salvador não é diferente. Agora, a gente não vê o governo do estado se pronunciar. Eu nunca vi nem Rui Costa, nem Jacques Wagner, que é senador da Bahia, já foi governador. A gente não vê o atual governador Jerônimo. Ninguém se pronuncia sobre esse descaso da Via Bahia. Inclusive, uma incógnita muito grande circula os 4 cantos desse estado. Uma grande interrogação. A quem pertence essa empresa? Ninguém sabe. Uns dizem que é um investidor português, outros dizem que é um europeu, que é da Espanha, mas ninguém sabe ao real. Ninguém tem acesso a essa documentação de onde é essa empresa, qual é a origem dessa empresa, né? Quem é o dono verdadeiro, se tem algum laranja, ninguém sabe. Simplesmente está aí mandando e desmandando nas estradas da Bahia, cobrando pedágio caríssimo. Se você for a Salvador, você vai pagar pedágio. Se você sai de Salvador, você paga pedágio, seja pela Via Bahia ou pela linha verde, né? E você não tem aí nenhuma resposta favorável para o pagador de imposto, que somos nós. Nós não sabemos nada dessa empresa, não temos a quem cobrar, porque os deputados que poderiam representar todos nós na Assembleia Legislativa da Bahia, a gente nem sabe que esses deputados existem, não sabe se ele trabalha, eles não prestam conta à sociedade, né? E a população baiana está acéfala, né? A população baiana está entregue aí, não tem quem cuide dessa população que paga imposto cada dia mais caro, o ICMS da Bahia é o mais caro, o IPVA da Bahia é caro, e a gente não tem retorno e ainda tem que pagar pedágio. Então isso é um absurdo e eu espero que o governador Jerônimo, né, fale, se pronuncie sobre essa Via Bahia. O que é que ele, como governador, pode fazer? Cancelar essa licitação, abrir uma nova licitação, atrair uma nova empresa que queira realmente trabalhar e fazer uma coisa melhor? Porque, gente, do jeito que está ali, qual é a diferença de estar na mão do Estado e na mão de uma empresa privada? Nenhuma. Porque se a empresa privada não está gastando nada para fazer melhoramento nessa estrada, o governo da Bahia também já fazia isso. E a gente deixa de pagar pedágio, porque a gente já paga muito imposto, governador. Então, pelo amor de Deus, alguém tem que levar esse pleito, algum deputado estadual. O deputado Fabrício Pancadinha é candidato, mas ainda é deputado. Pode brigar por isso, né? Juntar aí com outros deputados aí da Assembleia Legislativa na Bahia e pedir uma reivindicação aí ao governo do estado que se pronuncie a respeito disso. Ou o governo do estado se pronuncia e faz alguma coisa em favor do povo para melhorar essa estrada, né, evitar acidentes, ou então rescinde aí, né, cancela essa licitação, esse contrato com a Via Bahia, e aí
fica o governo do estado mesmo cuidando, porque sempre foi desse jeito, pode continuar sendo desse jeito. Só tira aquela cancela de pedágio que a gente não aguenta mais de pagar tanta taxa nesse país e não ter nada em troca, né? Já chega, é muita coisa e o baiano já não aguenta mais pagar pedágio para não ter nada em troca. A gente já paga IPVA, governador, IPVA é caro, quem tem carro sabe disso, todo ano tem que pagar ali, dependendo do carro, e agora os carros estão preços astronômicos, né? As montadoras parece que desconhecem a realidade do povo brasileiro, por isso que tem muita gente aí que compra carros caríssimos aí, fica devendo, né? Fica endividado, não consegue pagar. Carro de 400 mil, 600 mil. O que é que esses carros têm para custar tão caro, gente? Tirando os carros elétricos, que é uma nova tecnologia, né? A gente até entende, mas os carros a combustão custarem aí 200 mil, 300 mil, um bando de lata velha, que é a maioria desses carros aí, se você deixar cidade de praia, com pouco tempo está oxidando, está enferrujando, a mecânica não vale mais nada. Hoje em dia estão fazendo carro aí com 3 cilindros no motor. Se você tiver um problema nesse motor, tem que descartar, jogar fora. Tem carro que custa 200, 300 mil. E se alguém mexer no motor, não presta mais. Porque o motor é de alumínio, o parafuso vai aluir a rosca. E aí você tem que trocar o motor. O motor é o preço do carro, praticamente. Então é um absurdo um carro hoje custar 300 mil, 400 mil, sem qualidade nenhuma, né? Com raras exceções. Temos algumas marcas aí, né, que ainda guardam a tradição de manter qualidade, mas são pouquíssimas. A maioria hoje não tem qualidade. Se precisar ir para uma oficina, né, que não seja especializada, acabou o carro. Então, infelizmente, a realidade dessas montadoras é uma, a realidade do povo é outra. Cada dia que passa, a gente vai olhar o preço de um carro, que é um absurdo. O carro mais barato hoje do Brasil é uma latinha de peixe, né, uma latinha de sardinha, que custa aí, acho que é 80 mil, 70 mil reais. Quando você vai ver, 80% dos componentes desse carro é plástico. 80% do componente do carro é plástico. E o que tem de lataria, a pouca lataria que tem, parece uma latinha de sardinha. Você empurra assim, ela amassa. Você empurra o dedo, ela amassa. E dentro você não tem nada. Dentro você tem malmente ali no painel o mostrador de combustível, o velocímetro e um rádio para você ouvir ali uma música. E outra coisa, é um rádio de péssima qualidade. E quando você quer que esse carro venha com multimídia, aí eles aumentam 5 mil reais a mais, né? Então é um absurdo. Não sei a que ponto o aço está custando tão caro, né? Os componentes desse carro de plástico estão custando tão caro para um carro chegar a esse patamar de 80 mil reais. Até parafuso na roda eles estão diminuindo. Antigamente eram 5 parafusos para dar segurança a você, sua família que anda de carro. Depois passou para 4 e hoje esses carros que custam 80 mil, eles diminuíram um parafuso de cada roda para economizar e são 3 parafusos só. Para economizar, para poder dizer que esse carro vai custar mais barato para você não comprar ele e deixar de comprar o mais caro, né? Então é uma roda que parece roda de carrinho de mão e 3 parafusos. Esse é o carro que custa 80 mil no Brasil. A gente não vê o governo cobrar isso das montadoras, muito pelo contrário. O governo ainda é obrigado, é coagido a dar incentivo fiscal para essas empresas aí. Quando não dá, ela sai do Brasil, como aconteceu com a Ford, né? A Ford estava mal acostumada com esses incentivos. Quando o governo não deu, ela pegou as trouxas e foi para a Argentina. É assim que vive o Brasil, né? E a gente só pagando a conta e não tendo nada em troca. Olha, hoje é quinta-feira, a gente tem aí, né, daqui a pouquinho, a Vitória Santana com o quadro Gente de Vitória. Mas por enquanto a gente vai com uma matéria aqui sobre a criação oficial, né, do Conjuve, que será publicada nesta quarta-feira, foi publicada, aliás, né, ontem no Diário Oficial da Bahia, e será o primeiro estado brasileiro a instalar esse tipo de comitê voltado para juventudes. O governador estava aí no ato assinando com o representante, né, do Conjuve. Então vamos ver essa matéria aí e depois você fica com a Vitória Santana.
Estou muito feliz porque eu tenho dito que se a gente não tiver voz, a gente não terá vez. Nesse governo a gente tem vez, mas a gente tem voz. E o Comitê de Institucional de Política para a Juventude consolida isso. Consolida isso porque combater a fome é uma pauta de juventude, o acesso à água é uma pauta de juventude. Então o governador institui, a partir desse decreto, um comitê que garante a nossa participação nas agendas que são construídas por todas as secretarias de governo. Para assim a gente conseguir trabalhar para garantir o futuro que a gente tanto espera para a juventude da Bahia. É o fortalecimento das ações de governo, né, para a juventude. É a integração de todas as secretarias trabalhando num só objetivo, que é dar a oportunização de acesso aos diversos programas de governo através da juventude. Então, o fortalecimento dessas ações, né, como eu disse, o governador tem um pioneirismo nisso, o estado da Bahia, e hoje ele sai na frente dos diversos estados, né, da Bahia, seguindo a política nacional e instituindo como primeiro estado o Conselho Institucional, Comitê Institucional para cuidar das políticas de juventude, fortalecer as ações da juventude com os diversos setores do estado. Olha, no âmbito de participação da juventude nas políticas públicas, nós temos diversas esferas. Uma delas, e a mais forte, é o Conselho Estadual de Juventude. Então, o Conselho combina as forças do Executivo, do Legislativo, da sociedade civil organizada, dos grupos juvenis, mas nesse caso aqui é um comitê para dentro do Estado. Eu preciso fortalecer as ações dentro do meu governo. E por conta disso tem dentro da Serim uma coordenação de juventude, e essa coordenação dentro do meu governo organizará as ações em cada área. É fundamental para a gente ver o que é que tem a ver a água com a juventude, habitação com a juventude, esporte, cultura, educação. Então nós temos um monitoramento para dentro dessas ações. E esse diário oficial desse dia 11 de setembro publicará a criação desse comitê, com as diversas secretarias, que inclusive já institui os nomes das pessoas que compõem, e eu quero muito acreditar que isso deverá ser multiplicado também em muitos municípios. Nós estamos seguindo uma política nacional da juventude, orientada pelo governo do presidente Lula, e aqui na Bahia nós queremos demarcar esse espaço, trazendo as secretarias para o seu lugar.